18 bilhões de galões de resíduos tóxicos jogados na Amazônia, uma arma biológica escapando do confinamento, 4 bombas nucleares caíram acidentalmente na Espanha. Esses são apenas alguns desastres ambientais que o mundo convenientemente ignorou. Começamos em Niagara Falls, Nova York, onde um problema pequeno virou um dos maiores desastres ambientais dos Estados Unidos. William T. Love teve uma ideia brilhante. Ele queria criar uma comunidade próspera em Niagara Falls, Nova York, mas precisava gerar eletricidade na região. Ele formulou um plano: construir um canal que conectasse o Lago Ontário ao rio Niágara, cavando ao redor das cataratas. Após algumas tentativas de tornar sua visão realidade, Love acabou ficando sem fundos, e tudo o que restou de sua ambição foi uma vala de 18 metros de largura por 900 metros de comprimento. Embora a vala não cause problemas, os governos relutam em deixar boas terras improdutivas. Na década de 1920, a área passou a ser usada como depósito municipal e industrial de lixo. Os materiais descartados eram inofensivos e o local seguiu como depósito de lixo comum até os anos 1940. Mas então, algo muito mais sinistro entrou em cena. No início da década de 1940, a empresa química Hooker comprou o canal Love e o utilizou como local de descarte de subprodutos químicos. A química Hooker mantinha várias fábricas que lidavam com perfumes, corantes e resinas sintéticas. Muitos dos subprodutos químicos resultantes eram cáusticos e poderiam causar grandes danos se alguém entrasse em contato direto com eles. No entanto, as fábricas precisavam acompanhar a demanda, então a Hooker continuou produzindo mais produtos, o que gerava cada vez mais resíduos tóxicos. Após 10 anos, 19.800 toneladas de resíduos tóxicos foram enterradas a 7,5 metros de profundidade no Canal do Amor. O local estava cheio de produtos químicos contidos apenas pelas paredes de seus tambores de aço. Quando o lixão foi criado, o canal foi drenado e revestido com argila para evitar vazamentos. Mas, como sabemos, essas medidas de segurança eram inadequadas. Em 1953, a Hooker selou o lixão com argila e o vendeu ao distrito escolar de Niagara Falls por $1, após decidir que não o utilizaria mais. Talvez em retrospecto, o preço de venda tão baixo devesse ter sido visto como um aviso. Bem, isso e o fato de que a empresa Hooker fez o conselho escolar assinar um acordo dizendo que era potencialmente perigoso construir no local do lixão e que eles não poderiam responsabilizá-los por qualquer dano que pudesse surgir do lixo enterrado. Já estava tudo acertado. O conselho escolar construiu uma escola no terreno e logo vendeu a área ao redor para um projeto habitacional. Apesar do aviso do principal arquiteto, que mencionou que seria uma má política construir na área, já que não se sabia quanto resíduo ainda estava presente no solo, a construção da cidade continuou. Logo as coisas começaram a dar errado. Na construção, abriram buracos no revestimento de argila do canal para instalar as tubulações de esgoto. O revestimento de argila, só para lembrar, estava lá para proteger contra possíveis vazamentos químicos que pudessem escapar dos tambores e tentar infiltrar-se no solo e na água. Além do dano ao revestimento de argila, alguns barris também foram afetados. Apesar de causar problemas como vapores químicos fortes e vazamentos durante a construção, a cidade não parecia preocupada. A escola foi realocada 26 metros ao norte e todos agiram como se não fosse um problema. A escola foi inaugurada em 1955. Até então, 800 famílias já haviam se mudado para a região e se instalado perto do canal. 400 crianças estudavam na escola e outras foram construídas para a comunidade em expansão. O Canal do Amor era composto por famílias trabalhadoras de classe média que buscavam se estabelecer no que acreditavam ser uma comunidade próspera. Mas esses sonhos não duraram muito. Ansioso para seguir construindo, o distrito escolar vendeu o restante do terreno e incorporadores privados ergueram mais casas. Mais tarde naquele ano, uma área de 7,5 metros desintegrou-se
expondo vários tambores de produtos químicos tóxicos que enchiam de água nas tempestades. Poças se espalharam pela cidade e muitas crianças gostavam de brincar nelas. Os moradores não sabiam o que havia sob o solo, mas notavam as queimaduras químicas nas mãos e rostos dos filhos após brincarem fora. Não só o clima expôs e espalhou os produtos químicos, mas lembre-se de que a cidade de Cataratas do Niágara abriu buracos na camada de argila ao construir as linhas de esgoto para o Canal do Amor. Por causa disso, a água da chuva conseguiu empurrar os produtos químicos pelas brechas sem resistência, e as toxinas começaram a infiltrar-se na comunidade. Os moradores chegavam em casa e encontravam poças tóxicas em seus porões. Flores e plantas nos jardins das ruas começaram a apodrecer e morrer. Se havia água, estava contaminada por produtos químicos. Em algumas áreas, tambores de aço emergiam da terra. O ar tinha um cheiro podre e químico. As imagens já eram ruins o suficiente, mas tudo estava prestes a piorar. Com o passar dos anos, os moradores de Love Canal começaram a apresentar problemas de saúde e muitas crianças nasceram com defeitos de saúde. Mas, na época, as consequências ambientais e de saúde dos resíduos químicos não eram bem conhecidas. No início da década de 1970, houve muitos casos de tambores expostos e vazamento de produtos químicos em Love Canal. Mas o Departamento de Saúde do Condado de Niágara simplesmente ordenou que os vazamentos fossem cobertos com terra. Como esperado, essa ação falhou. Love Canal ainda não era conhecido mundialmente, já que outros desastres ambientais só começavam a ganhar destaque internacional. Em 1976, um investigador contratado pela cidade encontrou resíduos de produtos químicos tóxicos no ar e nas bombas de drenagem das casas ao sul do canal. A cidade apenas instalou ventiladores de janela nas casas com altos níveis de resíduos químicos. Os vazamentos só foram citados na imprensa no outono de 1976 e os departamentos de saúde demoraram a fazer testes químicos. No entanto, assim que os testes iniciais foram concluídos, os temores das pessoas foram confirmados. Vários produtos químicos encontrados no local, incluindo benzeno e clorofórmio, podem causar condições graves, incluindo leucemia. Em 1977, o Canal do Amor foi afetado por uma forte nevasca, elevando o lençol freático. Assim, mais poluentes entraram na água subterrânea. Por fim, os departamentos estaduais de saúde e conservação ambiental iniciaram estudos sobre ar, solo e água. No ano seguinte, iniciaram exames de sangue nos moradores. 97% dos moradores tinham traços de 1, 2, 4-triclorobenzeno em seu sangue. O benzeno afeta as células do corpo humano, causando câncer e dificultando que o seu corpo monte qualquer tipo de defesa imunológica. Foram encontrados vestígios de outros produtos químicos nas amostras. Esses produtos químicos usados na agricultura são cancerígenos e podem causar danos ao fígado, rins, dores de cabeça e problemas sanguíneos. Em julho de 1978, o Departamento de Saúde anunciou que 81 produtos químicos poluíam casas em Canal do Amor. Foi descoberto que 200 toneladas de 2,4,5-triclorofenol, que é usado como fungicida e pesticida, estavam enterradas. É um composto ligado à dioxina, causador de várias doenças, incluindo sérios problemas reprodutivos e de desenvolvimento. Pesquisa médica revelou que 7 em cada 10 casas em Love Canal tinham vazamento químico e 75% dos moradores apresentavam maior risco à saúde. Vários dos moradores já haviam adoecido com doenças graves e uma taxa alarmantemente alta de bebês na comunidade nascia com defeitos congênitos. Nesse período, a taxa de abortos espontâneos em Love Canal triplicou. As mulheres que moravam mais próximas ao local de despejo estavam sob maior risco de sofrer abortos espontâneos. Se a gravidez chegasse ao termo, as taxas de morte súbita infantil também eram altas. As crianças sobreviventes tinham condições como pés palmados, 3 fileiras de dentes, surdez e órgãos danificados. Verificou-se que crianças nascidas em Love Canal
tinham menor peso ao nascer e mais problemas de saúde e desenvolvimento que em outros lugares. Em agosto, o comissário de saúde do estado declarou emergência em Love Canal. Foi emitida uma ordem de evacuação para as famílias nas duas primeiras fileiras de casas próximas ao canal. Em 7 de agosto, o presidente Jimmy Carter declarou Love Canal em estado de emergência nacional. Logo após, o governador de Nova York, Hugh L. Carey, visitou a comunidade e anunciou a evacuação das 239 famílias mais próximas ao canal. Em outubro de 1978, começaram os trabalhos em um sistema de drenagem química, mas os moradores estavam revoltados. Os pedidos para evacuar toda a comunidade aumentaram. Em 11 de dezembro, manifestantes foram ao trabalho exigir respostas e segurança. A líder era Lois Gibbs, jovem mãe e moradora do Canal do Amor. Gibbs e outros manifestantes foram detidos brevemente antes das acusações serem retiradas. Isso iniciou anos de ativismo para os moradores do Canal do Amor. Por muitos anos, o governo e a companhia química Hooker minimizaram a gravidade da situação, enquanto os moradores ficavam cada vez mais desesperados. A maioria, exceto as famílias próximas ao despejo, seguiu vivendo em casas contaminadas. Em fevereiro de 1979, o raio de evacuação foi ampliado para 6 quarteirões. Enquanto isso, outros moradores continuavam presos em casa com graves problemas médicos. Nenhum conseguia se mudar sem apoio financeiro, pois suas casas perderam valor. Em maio de 1980, a Agência de Proteção Ambiental divulgou estudo indicando que moradores de Canal do Amor poderiam ter danos cromossômicos por produtos químicos. Apesar de refutado, o estudo reacendeu a raiva dos moradores. Em 19 de maio, moradores mantiveram 2 funcionários da Agência de Proteção Ambiental reféns na Associação de Proprietários do Canal do Amor e exigiram a evacuação de todos do local. O presidente Carter declarou novo estado de emergência federal no Canal do Amor e ordenou a evacuação de 728 famílias num raio de 50 quarteirões. Eventualmente, o presidente Carter assinou um pacote de ajuda estadual e federal de 20 milhões para o Canal do Amor. O governo comprou 550 casas, todas, menos 76 foram vendidas. Nos anos seguintes, o governo demoliu as 227 casas mais próximas ao canal. Em 1982, a concentração de dioxina no canal era 100.000 vezes maior que o nível tóxico para animais. Os trabalhos de limpeza seguiram nos anos seguintes. A Occidental Chemical Corporation, que adquiriu a Hooker Company, fez um acordo com os moradores em 1984, ofereceram um pagamento único de 20 milhões e fundo médico fiduciário de 1 milhão. Uma notícia positiva. Devido ao Canal do Amor, a Lei de Resposta, Compensação e Responsabilidade Ambiental Abrangente de 1980 tornou-se lei federal. A Lei do Superfundo, administrada pela Agência de Proteção Ambiental, investiga e limpa locais contaminados por substâncias perigosas. Hoje existem 40.000 desses locais espalhados pelo país e o Canal do Amor foi o primeiro local a receber financiamento. A limpeza levou 21 anos e custou 400 milhões de dólares. O Canal do Amor hoje tem uma área cercada de 70 acres, incluindo o antigo local de descarte, 40 acres cobertos, drenagem de barreira e sistema de coleta e tratamento de lixiviados. Além disso, mais de 150 poços de monitoramento na área ao redor são frequentemente inspecionados. Verificou-se que a Occidental não violou nenhuma lei ao descartar seus resíduos químicos. Mesmo assim, foram responsabilizados pela cláusula de responsabilidade retroativa da Lei Superfund. Em 1994, a Corporação Química Ocidental e a Occidental Petroleum fecharam um acordo de 98 milhões de dólares americanos com o estado de Nova York para custear a limpeza. Um ano depois, a Associação de Proteção Ambiental processou a Occidental Petroleum, que aceitou pagar 129 milhões de dólares em restituição. Casas nos anéis externos do Canal do Amor foram consideradas habitáveis e novas residências foram construídas ali. Junto aos outros 76, os novos moradores seguiram com suas vidas. Hoje,
muitos sofrem com problemas de saúde sem explicação. Do tóxico Love Canal, seguimos para Aarhus G7, também chamado de Marco Zero de alguns dos experimentos biológicos mais mortais da história. Fim de julho de 1971 no Mar de Aral. No convés de um navio de pesquisa, Lev Berg, biólogo marinho de 24 anos, lança redes para coletar plâncton e peixes. À distância, a cerca de 15 quilômetros, ele pode ver a costa da ilha Vozrozhdeniya. Pessoas vivem lá, mas ninguém jamais entra em contato com elas. A ilha é uma área restrita, propriedade dos militares soviéticos. Os moradores locais não sabem que tipo de instalação militar é, apenas que ninguém tem permissão para chegar perto da ilha. Ela logo descobriria que Vozrozhdeniya era proibida por um motivo válido. Uma semana após visitar a ilha, a cientista adoeceu. Assim que voltou para casa em Aralsk, a maior cidade na costa do Mar de Aral, ela teve uma febre alta. A doença dela gerou alerta localmente e alcançou os altos círculos políticos de Moscou. A doença que ela carregava era uma das mais assustadoras. A instalação militar na ilha Vozrozhdeniya era tudo menos comum. Não houve relatos de explosões altas, lançamentos de foguetes ou o que normalmente se esperaria do poderoso Exército Vermelho. Em vez disso, era um local secreto de testes de armas biológicas. Na época, a União Soviética mantinha um amplo programa de armas biológicas. O chefe do programa era o notório chefe da polícia secreta, conhecida como Comissariado do Povo para Assuntos Internos, Lavrenti Beria. Beria comandava o programa soviético de armas biológicas e o projeto da bomba atômica. Sob sua liderança, a União Soviética criou um sofisticado programa de armas biológicas em resposta ao programa semelhante dos Estados Unidos. Como quase tudo ligado aos esforços militares soviéticos, o projeto de armas biológicas era cercado de mistério. Além do Instituto Central de Pesquisa em Kirov, havia instalações de pesquisa em Sverdlovsk, atualmente Ekaterimburgo, e Zargovsk, atualmente Sergev Posad. Além disso, testes de campo foram realizados em vários locais, sendo o da ilha Vozrozhdeniya um dos mais importantes. Os primeiros testes ocorreram na ilha em 1936 e 1937, antes da Segunda Guerra Mundial. Nesses testes, os militares estudaram os efeitos de diferentes patógenos antipessoal que causam cólera, disenteria, lepra, paratifo, peste, tétano, tifo e agentes biológicos direcionados ao gado. No início da Guerra Fria, os testes de campo foram retomados. Em 1954, foi construído o grande complexo Aralsk 7. Ele era composto por quartéis militares, um laboratório de pesquisa científica de campo com instalações de alta contenção e uma pequena vila chamada Kantubek, onde o pessoal da instalação e suas famílias viviam. Longe desse complexo, havia um amplo campo de testes ao ar livre com mais de 100 km². Aqui, cientistas e militares realizavam testes com patógenos que causavam doenças temidas como antraz, tularemia, brucelose, febre Q e encefalite equina venezuelana. Além disso, na Ilha Rosa Zedênia, testaram as fórmulas mais potentes de varíola como arma biológica. Os agentes eram dispersos por explosão de bombas com pulverizadores de aerossol. Detectores no solo e acima mediam a dispersão dos patógenos. Animais de grande porte, como cavalos, burros e ovelhas, e animais menores como camundongos, porquinhos da Índia e hamsters, eram levados para a ilha Vozrozhdeniya como cobaias. Os soviéticos chegaram a importar centenas de babuínos hamadrias da África, uma espécie intimamente relacionada aos humanos. O campo de testes ficava na parte mais ao sul da ilha, e como os ventos sopravam de norte a sul, todos os agentes biológicos testados acabavam no Mar de Aral. Com a costa mais próxima a 125 quilômetros na direção do vento, o risco de patógenos chegarem ao continente era pequeno.
Nenhum navio era permitido num raio de 40 quilômetros como precaução. A varíola é uma das doenças mais terríveis conhecidas pelo homem. Ela é altamente contagiosa e ataca as membranas da boca, garganta e trato respiratório, de onde se espalha por todo o corpo. As vítimas então desenvolvem bolhas por todo o corpo. Em média, 3 a cada 10 infectados morrem. Só no século XX a varíola matou até 300 milhões de pessoas. Na década de 1950, o vírus foi erradicado na América do Norte e Europa, mas ainda havia casos na América do Sul, Ásia e África. Em resposta, um programa de vacinação em massa começou em 1967. A Organização Mundial da Saúde declarou o mundo livre da varíola em 1980. 15 de julho de 1971, Levberg partiu de Arlesk para uma pesquisa de 24 dias. Chegou nas proximidades da ilha 2 semanas depois, em 30 de julho, supostamente entrando na área restrita e passando a apenas 15 quilômetros da ilha. De acordo com um vice-chefe do Estado-Maior do Exército Vermelho, o general Piotr Burgasov, o exército estava testando armas biológicas naquela época. 400 gramas de uma receita exclusiva de varíola tinham acabado de ser lançados no campo de testes. A explosão da bomba viral espalhou o patógeno, alcançando o biólogo no convés do Levberg. Em 6 de agosto, o biólogo teve febre, dor de cabeça e dores musculares, primeiros sintomas da doença. Ao voltar a Arosc em 11 de agosto, ela foi direto para casa ser cuidada pela mãe. Um clínico geral que a visitou notou que ela estava com febre alta de 39 graus Celsius e receitou aspirina e antibióticos. Após a febre, surgiu uma erupção no rosto, couro cabeludo e costas. Felizmente, ela se recuperou rápido, pois estava vacinada contra a varíola. 2 semanas depois que a bióloga voltou para casa, o irmão mais novo dela adoeceu. Teve febre e erupção cutânea. O tratamento inicial com tetraciclina e aspirina não impediu o vírus de se espalhar. No início, os médicos não consideraram varíola porque os soviéticos a erradicaram há uma década. Mais 8 pessoas foram infectadas, 6 adultos com idades entre 20 e 4 e 60 anos e 2 crianças. Um exame viral confirmou a presença do vírus da varíola. Testes de anticorpos realizados no Instituto de Preparações Virais, em Moscou, também mostraram um nível aumentado de anticorpos para a varíola. Curiosamente, mas um tripulante do Levberg foi infectado. Entre os 10 residentes infectados, um adulto e 2 bebês menores de 1 ano desenvolveram a forma hemorrágica letal da doença e morreram. Nenhum deles foi vacinado contra a varíola, enquanto os biólogos marinhos vacinados e os demais indivíduos se recuperaram. Quando o general Burgasov soube das infecções, ele sabia a causa, pois estava familiarizado com os testes realizados em Aralsk 7. O general então informou o chefe do Estado-Maior e pediu que os trens que viajavam da capital, Kazakh e Alma-Ata para Moscou, não fossem autorizados a parar em Aralsk. As autoridades de saúde reagiram rapidamente, selando completamente Aralsk. Ninguém tinha permissão para entrar ou sair da cidade. Cerca de 200 moradores que tiveram contato com o vírus foram isolados em uma cidade de tendas. Toda a população de quase 50 mil pessoas foi vacinada em apenas 2 semanas. Foram desinfetados 5 mil metros quadrados de área residencial e 18 toneladas de bens domésticos. O chefe da KGB, Yuri Andropov, a quem Burgasov relatou suas dúvidas, ordenou que não comentasse mais sobre o assunto. Divulgar o incidente teria, sem dúvida, causado pânico no país. Ainda mais importante, isso revelaria detalhes do programa soviético ultra-secreto de armas biológicas. O incidente indicava que o vírus fora aprimorado para manter sua infectividade após dispersão como aerossol, mesmo após viajar a favor do vento por pelo menos 15 quilômetros. Os soviéticos melhoraram a entrega aérea do vírus usando bombas, método muito mais eficaz que a transmissão entre pessoas.
Além disso, muitos agentes biológicos foram geneticamente modificados para resistir ao calor, frio e antibióticos nos anos seguintes. O incidente do surto de varíola de 1971 foi um caso isolado que resultou em poucas vítimas, mesmo havendo uma ameaça real de infectar toda a região. Mesmo assim, a instalação secreta seguiu testando armas biológicas. Até o seu fechamento, não houve registros de incidentes semelhantes. Oficialmente, quero dizer. Um ano após o incidente de 1971, dois pescadores sumiram. Seus corpos foram encontrados no barco à deriva no meio do Mar de Aral. Suspeitava-se que eles haviam morrido de peste. Em maio de 1988, 50 mil antílopes saiga morreram em pouco tempo. A causa da morte permaneceu desconhecida. Em 10 de abril de 1972, a União Soviética assinou e concordou em banir completamente, abre aspas, agentes microbianos ou outros agentes biológicos ou toxinas, qualquer que seja sua origem ou método de produção, de tipos e em quantidades que não tenham justificativa para fins profiláticos, protetores ou outros fins pacíficos, bem como armas, equipamentos ou meios de entrega. 77 países, incluindo os Estados Unidos, assinaram a convenção. Os soviéticos duvidaram que os Estados Unidos cumprissem a convenção e depois ampliaram seu programa de guerra biológica. Virou um enorme esforço com dezenas de locais secretos e até 65 mil funcionários. A instalação Arovsk-7 operou até o colapso da União Soviética em 1991. Nessa época, o nível da água do Mar de Aral havia caído drasticamente depois que seu suprimento de água foi desviado para irrigar campos. Portanto, a ilha cresceu 10 vezes em tamanho e se tornou uma península conectada ao continente. O território da antiga ilha está dividido entre Uzbequistão e Cazaquistão, dois países que declararam independência da União Soviética. Em novembro de 1991, a instalação Arovsk-7 foi oficialmente fechada. Toda a infraestrutura foi abandonada, incluindo a vila de Kantubik, que se tornou uma cidade fantasma. O que ficou para trás são poços de descarte com lama de antraz e cemitérios em massa com os restos infectados de milhares de animais de teste. Como em 1971, os moradores ainda evitam o local. Isso só os faz lembrar de uma época em que uma arma secreta devastadora quase os exterminou. Na floresta amazônica, pulmão do mundo, ocorre um desastre sem precedentes. Os responsáveis estão determinados a manter isso em segredo. Com o tempo, percebe que o sedimento foi mexido. A floresta tropical oferece tudo o que se precisa. Além de ser abundante em vida selvagem, a Amazônia também era rica em petróleo. Isso atraiu a atenção da Texaco, uma das maiores produtoras de petróleo do mundo. Nas 3 décadas seguintes, a floresta tropical, antes intocada, foi transformada no que foi descrito como um dos locais industriais mais contaminados do mundo, o Chernobyl da Amazônia. Até hoje, as tribos que vivem na região são condenadas a comer, beber e respirar o veneno que a Texaco deixou para trás. Por 18 anos, as comunidades enfrentaram a gigante do petróleo em uma dura batalha judicial que terminou de forma inesperada. A história começou em 1964, quando as primeiras operações de exploração de petróleo começaram no nordeste do Equador. Naquela época, o consumo de petróleo dos Estados Unidos da América já superava bastante a produção interna, levando os americanos a buscar fontes externas. A Texaco organizou a exploração que levou à descoberta de petróleo em 1967. A produção em larga escala começou 5 anos depois. Em troca de conceder a concessão,
o governo do Equador recebeu uma participação de 25% no consórcio. Ao longo dos anos, as participações aumentaram, mas as operações eram conduzidas exclusivamente pela equipe da Texaco. Em 1902, a Texaco era uma das chamadas Sete Irmãs, empresas que dominavam a indústria global do petróleo na era pós-Segunda Guerra Mundial. Eles tinham uma experiência tremenda no ramo e em tecnologia de produção de petróleo. Além disso, a Texaco foi uma das pioneiras na criação de tecnologias avançadas de proteção ambiental, conforme exigido pelos altos padrões de poluição nos Estados Unidos da América. A perfuração de petróleo era inviável sem o procedimento adequado para proteger o meio ambiente. Ao criar um poço de petróleo nos Estados Unidos, os engenheiros cavavam uma vala temporária no solo para armazenar os resíduos de petróleo. As valas recebiam lona industrial impermeável para evitar vazamento de resíduos no solo. Havia uma estação de separação onde o petróleo bruto era refinado de seu resíduo tóxico, chamado água produzida. Isso era bombeado de volta para as cavidades subterrâneas de onde o petróleo for extraído. Após a perfuração, o poço e a estação de separação eram removidos. As fossas temporárias eram esvaziadas e a lama de óleo era descartada em recipientes especiais. Depois, a fossa era preenchida novamente com terra e o local voltava ao seu estado original. Esse não foi o caso no Equador. Em vez disso, a administração da Texaco considerou que a reinjeção da água produzida e a remoção dos resíduos de óleo das fossas temporárias eram despesas desnecessárias. Em vez de bombear a água produzida para o solo, eles optaram por despejá-la nos rios e córregos próximos. Lama de óleo era despejada em fossas temporárias sem lonas protetoras. Isso fez com que o resíduo tóxico contaminasse o solo e a água subterrânea, usada pelos moradores para beber. Após anos de perfuração, fossas temporárias tornaram-se permanentes. Eles instalaram canos de transbordamento para transportar o lodo para rios e córregos. Além disso, engenheiros da Texaco queimavam gás natural tóxico durante a extração de petróleo, liberando grandes quantidades de dioxinas venenosas no ar. Durante os 28 anos em que a Texaco estava extraindo petróleo na região, eles despejaram mais de 18,5 bilhões de galões de água tóxica produzida na floresta amazônica. O resíduo foi derramado em uma área de 1.500 milhas quadradas, aproximadamente do tamanho do estado de Rhode Island. Na verdade, nunca houve planos para limpar as fossas. A empresa manteve todos os seus registros de incidentes ambientais no Equador, como vazamentos de óleo e derramamentos de resíduos, em segredo. As consequências do solo, lençol freático e cursos d'água superficiais contaminados afetaram profundamente a vida de dezenas de milhares de moradores. Sofre consequências, respirações. Aqui neste lugar da Primavera, algumas pessoas morreram de câncer. Minha mãe morreu de câncer há cerca de 2 anos. Resultados de laboratório revelaram que solo e água próximos aos poços de petróleo da Texaco tinham altos níveis de hidrocarbonetos totais de petróleo, mistura altamente cancerígena de compostos do petróleo bruto. As quantidades eram até 1.000 vezes maiores que o permitido no Equador e 10.000 vezes acima dos limites dos Estados Unidos da América. O gado estava morrendo por beber de rios e córregos contaminados. A pesca ficou inviável porque toxinas nos rios mataram todos os peixes. Os mais afetados foram as pessoas que viviam nas províncias de Sucúmbios, Oriana, Napo e Pastaza. A exposição a grandes quantidades de hidrocarbonetos totais de petróleo fez com que sofressem danos em órgãos internos, problemas respiratórios, envenenamento do sangue, irritação no estômago e na pele, além de defeitos congênitos. Além disso, estudos científicos relataram taxas mais altas de câncer, leucemia infantil e abortos espontâneos nessas províncias, bem acima das de outras regiões do Equador. Por causa do lucro, a Texaco gerou um dos piores desastres ambientais da história recente.
A economia deles foi estimada em pouco mais de $3 por barril. Em 1992, a concessão da Texaco para a perfuração de petróleo no Equador acabou e a Petroequador tornou-se a única dona do negócio. Infelizmente, o lixo que deixaram para trás continuou matando pessoas. Para pôr fim ao sofrimento, no ano seguinte, 30 mil moradores criaram a Frente de Defesa da Amazônia. Frente de Defesa da Amazônia. O grupo trabalhou com o advogado americano Stephen Donziger para entrar com uma ação coletiva contra a Texaco nos Estados Unidos. A Frente de Defesa da Amazônia exigiu que a empresa reparasse os danos ambientais e compensasse financeiramente as comunidades afetadas. No entanto, eles também queriam garantir que o mundo soubesse sobre a tragédia. Em 1993, Donziger e a equipe jurídica da Frente de Defesa da Amazônia abriram uma ação coletiva contra a Texaco no Tribunal Federal de Nova York. Para as pessoas da Amazônia equatoriana, conseguir justiça era uma questão de vida ou morte. Mas o mesmo valia para a Texaco. Se a Frente de Defesa da Amazônia tivesse ganho o julgamento, serviria de precedente global para casos em que empresas petrolíferas foram acusadas de destruir o meio ambiente. Em vez disso, começou uma batalha entre Davi e Golias, muitas vezes fora dos limites do sistema jurídico. Enquanto ativistas da Frente de Defesa da Amazônia reuniam evidências sobre o crime na floresta amazônica, a diretoria da Texaco elaborou outra estratégia. Eles fizeram um lobby para transferir o julgamento dos Estados Unidos da América para o Equador, pois vencer lá era visto como mais fácil do que enfrentar um júri americano. Advogados e especialistas da Texaco apresentaram 14 declarações elogiando a justiça e imparcialidade dos tribunais equatorianos. Eles alegaram que o caso pertencia ao Equador. Em outubro de 2000, a Texaco foi comprada pela Chevron. A nova administração admitiu que a Texaco despejou água produzida nos rios da Amazônia, mas paradoxalmente continuou defendendo que a limpeza da área não era responsabilidade deles. Os advogados da Chevron afirmaram que a empresa já reparou os danos e que o restante da responsabilidade era do governo equatoriano. Porém, a campanha de limpeza de $40 milhões americanos da empresa foi apenas um tratamento cosmético. Na realidade, eles só assumiram a responsabilidade por um pequeno número de poços e esses foram apenas cobertos com terra, sem remover a lama tóxica de óleo. Enquanto funcionários da Chevron ocultavam seus delitos, advogados e lobistas tentavam transferir o julgamento para o Equador. Finalmente, após anos de lobby, o dinheiro investido deu resultado. Em 2002, o Tribunal Federal de Nova York autorizou transferir o julgamento ao Equador. Chevron prometeu acatar todas as decisões judiciais. Mas a petroleira teria uma surpresa. O tribunal equatoriano foi realmente imparcial e justo, conduzindo o processo de forma meticulosa e levando em consideração os interesses de ambas as partes. O julgamento teve 220 mil páginas, mas as provas principais foram 54 inspeções do tribunal nos antigos poços de petróleo da Texaco. Foi durante essas inspeções que uma quantidade chocante de hidrocarbonetos totais de petróleo foi encontrada na água e no solo. Antes, engenheiros da Chevron inspecionaram secretamente poços de petróleo para localizar áreas do solo com o menor hidrocarbonetos totais de petróleo possível. Bom trabalho, Dave. Tenho uma tarefa simples para você. Quem escolheu o lugar, René? Não critique. No entanto, a poluição era tão generalizada que eles não conseguiram encontrar nenhuma amostra limpa para apresentar como prova da limpeza feita pela Chevron. 18 anos após o início do processo e 9 anos depois da transferência para o Equador, o tribunal finalmente deu seu veredito. A Chevron foi considerada culpada de poluir 2 milhões de acres da floresta amazônica. O tribunal ordenou que eles pagassem $18 bilhões para a remediação do meio ambiente, a restauração da ecologia e para compensar as 5 comunidades indígenas afetadas. Metade desse valor era a multa por a Chevron se recusar a pedir desculpas publicamente. Após decisão do Tribunal de Apelação de que não havia base legal para punir a Chevron por não se desculpar,
A multa caiu para 9,5 bilhões dólares. O veredito encerrou uma longa luta para responsabilizar a empresa petrolífera imprudente. A justiça foi alcançada. Mas não era assim que a Chevron via as coisas. Para a decepção do público, a Chevron se recusou a pagar qualquer multa. Eles reagiram ao veredito com uma campanha feroz contra sua execução. Para invalidar a decisão do tribunal equatoriano, eles recorreram à Justiça dos Estados Unidos e à Corte Permanente de Arbitragem de Haia. A ação judicial se baseou no testemunho do ex-juiz equatoriano Alberto Guerra, que disse ter recebido oferta de dinheiro de tribos locais para redigir secretamente a decisão do tribunal. Em 2014, o Tribunal Distrital dos Estados Unidos, em Nova York, decidiu que o veredito equatoriano foi resultado de fraude e extorsão, tornando-o assim inexequível. Isso isentou a Chevron da responsabilidade pelos danos no Equador e o Tribunal de Haia confirmou a decisão, determinando que o governo equatoriano pagasse 112 milhões de dólares à Chevron. Os dois vereditos impediram o cumprimento da decisão do Equador. O advogado da Frente de Defesa da Amazônia, Stephen Donziger, foi colocado em prisão domiciliar por se recusar a entregar ao tribunal seu computador, telefone e documentos do processo. Parece que a vítima se tornou o culpado. Um ano após o veredito do Tribunal Federal, a testemunha-chave do caso, Alberto Guerra, desmentiu a maior parte do seu depoimento. Isso ocorreu após ativistas da Frente de Defesa da Amazônia descobrirem contratos assinados por ele com a Chevron, totalizando pelo menos 326 mil dólares em benefícios. Porém, o veredito do Tribunal Federal baseado em seu depoimento permaneceu válido. A Chevron prometeu publicamente lutar contra isso até o inferno congelar e seguir lutando no gelo. E ficou claro para as tribos indígenas que havia pouca esperança de vitória. A Chevron nunca pagou um centavo de indenização, nem fez nada para reparar os danos que causou. Eles retiraram todos os ativos do Equador e deixaram o país para sempre. No lugar disso, a sentença recaiu sobre as tribos indígenas da Amazônia equatoriana. Eles estão condenados a beber, comer e respirar resíduos tóxicos pelo resto de suas vidas. Desastres nucleares também estão na lista. O próximo foi o primeiro a atingir diretamente os Estados Unidos da América. Quando o terceiro alarme de incêndio toca numa estação de testes de reatores em uma noite gelada de janeiro, bombeiros correm para atender. As expectativas de outro alarme falso logo se frustram. No lugar disso, ocorre um desastre nuclear diante deles. Dentro do quartel dos bombeiros número 1, na Estação Nacional de Testes de Reatores do Exército em Idaho, a sirene soa às 9h01 da noite. Todo alarme exige atenção em locais onde há pesquisas nucleares. O som faz os 6 bombeiros vestirem as jaquetas, entrarem no caminhão e seguirem para o local. É 3 de janeiro de 1961 e a noite está congelante. Eles verificam primeiro a sala da fornalha. Para surpresa deles, o alarme está silencioso. Está vindo de outro lugar. É melhor verificarem o prédio principal onde está a equipe do reator. Lá, os bombeiros encontram uma sala quente, mas vazia. Todas as luzes estão acesas e 3 canecas de café recém-passado ainda estão soltando vapor na mesa. Não há ninguém na sala de controle do reator, só um indicador vermelho piscando no painel, alertando alta radiação. De repente, os bombeiros percebem o que está acontecendo. O alarme vem do prédio central onde fica o reator nuclear. Definitivamente não é um alarme falso. Os bombeiros logo recuperam o senso e correm para fora. Eles correm até o caminhão para pegar máscaras e cilindros de ar. Assim, eles retornam ao prédio principal e sobem até a área do reator nuclear. Um prédio cilíndrico alto de 3 andares. No nível inferior está o reator. Acima dele fica a plataforma de operação com os equipamentos de controle. E no topo está o ventilador de ventilação.
Os 3 operadores do reator estão na plataforma, onde os bombeiros os aguardam. Do lado de fora, não há nenhum sinal de acidente. No entanto, o detector portátil de radiação enlouquece enquanto os bombeiros sobem as escadas. Infelizmente, não há nada errado com ele. No nível da plataforma de operação, os bombeiros espiam por uma janela na porta para tentar entender o que está acontecendo. O ar lá dentro está limpo e o reator parece estar no lugar. Mas ao lado dele estão os corpos de 2 tripulantes, os especialistas do exército Richard Leroy McKinley e John A. Burns, encharcados e cobertos de sangue. Ao redor deles estão espalhadas pedras e destroços de metal. A situação exige um alarme total. Em 17 minutos, um físico de saúde e o chefe assistente Moshe Berger entraram na instalação com um detector de câmara de íons de alta escala. À medida que se aproximavam da plataforma de operação, os detectores mostraram um nível de radiação de 500 runcans por hora, acima da dose letal para exposição prolongada. Às 10h30 da noite, o chefe de física de saúde Ed Valério e o supervisor de operações do reator Paul Duckworth chegaram de Idaho Falls, nas proximidades. Juntando-se aos 3 físicos de saúde, colocaram os equipamentos Scott e correram para o prédio do reator. Lá dentro, um dos membros da equipe, Richard Leroy McKinley, gemia e ainda mostrava sinais de vida, apesar de coberto de sangue e em estado grave. Valério e Duckworth resolveram retirá-lo do prédio rapidamente para que recebesse atendimento médico. Com a saída de emergência bloqueada, os 2 carregaram McKinley por todo o prédio principal. Infelizmente, durante a extração, as máscaras de ar de Valério e Duckworth pararam de funcionar, forçando Valério a tirar a máscara e respirar ar contaminado. O resgate inteiro levou só 3 minutos. Infelizmente, McKinley não chegou ao hospital. Ele morreu devido aos ferimentos na ambulância. Seu outro colega, John A. Burns, morreu na plataforma. Mistério cercava o 3º tripulante, o eletricista de construção da Marinha de primeira classe, Richard C. Legge. Ninguém o encontrava, vivo ou morto. O desaparecimento dele estava relacionado ao que aconteceu no reator? Bombeiros e físicos de saúde no local logo identificaram que a explosão de um reator matou o tripulante. Enquanto isso, descobriram que a explosão não estava relacionada ao desaparecimento de Richard Legge. Na verdade, ele não sumiu. Legge também morreu no acidente, mas ninguém conseguia encontrar seu corpo, já que um pedaço do reator o empalou no teto do prédio. O corpo dele ficou pendurado lá em cima, despercebido. O que intrigava os especialistas era a causa de uma explosão tão poderosa. Ao contrário do que muitos pensam, reatores nucleares não são engenhocas perigosas. Eles não podem explodir sozinhos. O que deu errado com o reator na estação de testes de reatores nacionais de Idaho? O reator nuclear era experimental e chamado reator de baixa potência estacionário Northern 1, ou simplesmente sem limite 1. Foi projetado como reator de médio porte com produção de 3 megawatts de energia térmica. Sem limite, 1 integrava o programa do Exército dos Estados Unidos da América para equipar estações de radar em áreas remotas do Ártico, fornecendo eletricidade e aquecimento. O Laboratório Nacional de Argonne, especializado em física nuclear não bélica, recebeu o contrato para projetar, construir e testar o protótipo do reator. O protótipo foi construído na Estação Nacional de Testes de Reatores em Idaho e entrou em operação em 24 de outubro de 1958. Ele usava urânio enriquecido a 93,2% em seu reator de água fervente de 3 megawatts. Ele operava com circulação natural, usando água leve como refrigerante e moderador. Após testes extensivos, a usina foi entregue ao Exército para treinar seu pessoal. O reator e a maior parte dos equipamentos operacionais ficavam em um grande edifício cilíndrico, semelhante a um silo, feito de chapas de aço de 1/4 de polegada. Ao contrário dos reatores localizados próximos a áreas urbanas, o sem limite não possuía uma cápsula de contenção do tipo pressurizada. Ainda assim,
o edifício conteve a maior parte das partículas radioativas liberadas após a explosão. O Sem Limite, foi criado para operar por décadas, mesmo sob condições adversas como as do Círculo Polar Ártico. Ainda assim, ele explodiu e tirou a vida de 3 jovens militares. A causa do desastre estava dentro do reator. Cada reator nuclear é composto por barras de combustível e de controle dentro de um recipiente de aço selado cheio de água. Ele utiliza uma reação em cadeia de fissões nucleares para produzir calor. Quando a reação se torna autossustentável, o reator atinge o estado crítico. Controlar a reação em cadeia nuclear é essencial nesse processo. É para isso que servem as barras de controle. Elas limitam a fissão nuclear dentro do reator. Se as barras de controle estiverem totalmente inseridas, interrompem a fissão. Se forem totalmente retiradas, a reação nuclear sairá do controle e causará a fusão do reator. O reator nuclear Sem Limite comportava 59 conjuntos de combustível e 9 barras de controle. Porém, ele usava só 40 elementos combustíveis e uma barra de controle. Especialistas estimaram que tal arranjo produziria mais energia na área central do reator. As hastes dos elementos combustíveis do Sem Limite eram feitas de uma liga de urânio-alumínio de 52 milésimos de polegada revestida com alumínio. O reator tinha 31 libras de urânio-235 isótopo usado na bomba atômica Little Boy lançada sobre Hiroshima em 1945. A haste de controle cruciforme tinha 0,06 polegada de cádmio revestida de alumínio. Como única haste de controle ativa, era essencial para o funcionamento do reator. Isso acabou sendo o cerne do problema e a principal causa do acidente. Como os 3 membros da equipe envolvidos no acidente morreram, foi difícil reconstruir os eventos no prédio do reator naquele dia. A investigação concluiu que o vaso do reator estava solto, porém ainda na base. No entanto, 4 tampões de blindagem projetados para segurar as hastes de controle foram ejetados e a inspeção da haste de controle mostrou que ela havia sido extraída de sua base. Isso indicou aos investigadores a causa do acidente. Foi consequência de um movimento errado. Naquela noite, 3 tripulantes fizeram a manutenção rotineira de reconectar a haste de controle. Por causa do Natal, o reator ficou 11 dias desligado e os operadores iam reativá-lo. O procedimento exigia retirar manualmente a haste de controle do reator, conectá-la ao mecanismo e devolvê-la ao reator. Era um processo passo a passo no qual os membros da equipe seguiam rigorosamente as instruções do manual de operações. Primeiro, um dos membros da equipe, provavelmente John Burns, extraiu a haste de controle 3 polegadas para fora do reator. Depois, outro membro da equipe, provavelmente Richard Legg, fixou a braçadeira em C na haste para segurá-la enquanto o mecanismo era acoplado. Após concluir a reconexão, Burns deveria levantar manualmente a haste mais 2 polegadas para que Legg retirasse a braçadeira em C e abaixasse no reator. Porém, em vez de levantar a haste 2 polegadas, Burns a ergueu 20. Um detalhe aparentemente pequeno, mas no caso de um reator nuclear foi esse que causou um terrível acidente. Como se sabe, a barra de controle no reator limita o número de fissões nucleares para evitar uma reação em cadeia descontrolada. Infelizmente, isso aconteceu quando a barra de controle foi extraída em excesso. A reação nuclear saiu do controle, causando mais fissões do que o reator suportava. Cientistas nucleares chamam isso de criticidade imediata. Em apenas 4 milissegundos, o reator projetado para produzir 3 megawatts de energia gerou uma potência de 20.000 megawatts. O aumento de potência foi tão intenso que os conjuntos de combustível derreteram. O refrigerante vaporizou, gerando alta pressão no vaso do reator e empurrando a água para cima. A água pressionou o teto do vaso com 10.000 libras por polegada quadrada, fazendo o vaso subir 9 pés em 1/3 de segundo. A água rompeu os tampões de proteção, lançando-os no ar a 90 km por hora e prendendo Legg no teto.
água e vapor contaminados escaparam do vaso e se espalharam pela plataforma, matando Burns e Legg. McKinley, que estava de lado, ficou gravemente ferido. Ele morreu a caminho do hospital. A teoria foi confirmada por vestígios de elementos ativados por nêutrons nas roupas e pertences. Um experimento com barras de controle simuladas provou que era possível extrair a barra 20 polegadas com um só puxão. Mas os tripulantes eram familiarizados com o reator e com os perigos de extrair a barra de controle demais. Então por que eles fariam isso? O problema está no mau funcionamento da barra de controle. Relatórios oficiais dizem que a barra de controle central foi mais confiável que as demais. No entanto, não há menção de que ela ainda travou 7 vezes no mês que antecedeu o acidente. Além disso, a frequência dos problemas nas barras de controle aumentou com o tempo. Mas a operadora Combustion Engineering Incorporada não tomou nenhuma providência. O gerente do projeto Sem Limite, One W. Tobey Allred, depois se defendeu no Congresso sobre o acidente, alegando que desconhecia o aumento acentuado no travamento das barras. Segundo ele, se soubesse, teria desligado a usina para uma análise mais detalhada. Assim, o motivo do desastre em 3 de janeiro de 1961 ficou claro. Quando Burns tentou levantar a barra de controle 2 polegadas, ela ficou presa. Para liberar a barra presa, ele usou força excessiva e acidentalmente a levantou 20 polegadas. O governo minimizou os fatos para evitar abalar a confiança do público na indústria nuclear. A Comissão de Energia Atômica informou que não foi detectado produto de fissão no perímetro do Sem Limite. Exceto 0,1 curie de estrôncio 90 e 0,5 de césio 137. Em seu relatório, a Comissão de Energia Atômica não apenas omitiu muitos outros radionuclídeos que foram emitidos, mas também subestimou a quantidade de fissão produzida naquela noite. Mesmo com a liberação subestimada de Curtis, o acidente do Sem Limite foi grave. Após análise posterior do vaso, cerca de 30% do combustível do corpo havia evaporado. O acidente do reator nuclear Sem Limite causou 3 mortes, destruiu a instalação e levou ao abandono do programa de desenvolvimento do Sem Limite. Em fevereiro de 1963, o exército o substituiu pelo reator móvel de baixa potência. Foi uma lição valiosa. Assim, todos os reatores futuros passaram a ser projetados com o critério de barra presa, garantindo que a remoção de uma única barra de controle não causasse reatividade excessiva. Foram enterradas perto do local do reator 26.000 libras de detritos radioativos, incluindo o vaso do reator. Em frente a esse terreno de sepultamento estranho, cercado por arame, encontra-se uma lápide ainda mais estranha, alertando os transeuntes desavisados sobre o perigo radioativo que ainda espreita sob o solo. O que acontece quando uma empresa ignora 575 violações de segurança? Veja você mesmo. Uma válvula com vazamento desencadeou uma reação em cadeia que liberou um inferno na fábrica química da Philips. Funcionários fazem manutenção no reator 6 do grande complexo químico de Houston. Não é um procedimento complicado, mas ainda exige cautela. Passo a passo, e os trabalhadores seguem o procedimento de manutenção. De repente, um assobio ensurdecedor corta o ar enquanto o reator libera violentamente todo o seu conteúdo no pátio da fábrica, engolindo tudo em uma nuvem de vapores combustíveis. Os trabalhadores sabem que uma faísca pode causar uma explosão e começam a correr. 2 minutos depois, um centro sísmico em Houston registra um forte abalo. Acima do complexo de Pasadena, uma grande coluna de fumaça preta sobe no ar. É um grande desastre causado por um único erro. O complexo químico ficava na movimentada área industrial do Buffalo Bayou. Ele era da companhia de petróleo Phillips e possuía várias fábricas ali. Relatórios indicavam que a empresa contratava subcontratados e trabalhadores menos treinados que seus funcionários. No dia do desastre,
Trabalhadores foram designados para a manutenção do reator 6. O reator produzia polietileno de alta densidade, ou polietileno de alta densidade, um material usado para fabricar garrafas e recipientes plásticos. A estrutura de 45 metros de altura era chamada de reator de Loop. No reator, uma mistura de produtos químicos, etileno, isobutano, hidrogênio e hexeno, era aquecida a 110 graus Celsius. Esses materiais reagem sob pressão de 41 kg por centímetro quadrado e formam partículas de polietileno de alta densidade. As partículas se depositaram em 6 tubos de decantação. Esses tubos levaram o polietileno de alta densidade a um tanque para novo processamento. Durante o processo, as partículas acabavam entupindo gradualmente os tubos de decantação, que precisavam ser desobstruídos manualmente. Isso era feito sem interromper o processo dentro do reator. Uma válvula especial separava os tubos do reator. A desobstrução só começou após as 6 tubulações entupirem no domingo, 2 dias antes do desastre em outubro. Funcionários iniciaram a limpeza como planejado, fechando a válvula. Após confirmarem que o indicador estava fechado, desconectaram 2 mangueiras de ar que controlavam a válvula. Eles travaram a válvula fechada para garantir que nenhum conteúdo do reator passasse pelas tubulações na limpeza. Em seguida, abri outra válvula na base da tubulação e retirei o plástico em flocos. O procedimento foi adiado para a semana seguinte por outras prioridades de trabalho. Pode-se questionar se o desastre poderia ter sido evitado com uma priorização diferente das tarefas. Foi necessária uma investigação detalhada para descobrir o que aconteceu em seguida, na segunda-feira, 23 de outubro. 99% do conteúdo do reator, cerca de 85 mil libras, foi liberado na atmosfera em uma nuvem perigosa de gás altamente inflamável que se espalhou pelo local. Um sinal de alerta soou e os trabalhadores de toda a fábrica correram para evacuar. Infelizmente, havia muito pouco tempo. Em 2 minutos, a nuvem alcançou uma fonte de ignição e explodiu com uma força enorme. A explosão sacudiu todo o parque industrial e o cobriu com grandes pedaços de metal. O metal voava pelo ar e estava explodindo. Sentiu o impacto? Não, fui lançado uns 10 metros. Você se levantou e começou a correr? Corri, pulei a cerca e atravessei o pasto. A explosão... Na fábrica da Philips foi tão poderosa quanto 2,4 toneladas de trinitrotolueno e registrou 3,5 na escala Richter. A explosão fez grande parte da fábrica incendiar. Em 10 a 15 minutos, as chamas atingiram 2 tanques de armazenamento de isobutano de 20 mil galões e causaram outra explosão massiva. Para piorar ainda mais, outro reator de polietileno falhou de forma catastrófica de 25 a 45 minutos após o primeiro. Com o caos instalado, pode ter havido até mais 3 explosões. Os primeiros a responder foram os membros da brigada de incêndio da companhia Philips, seguidos pelos bombeiros da Associação de Ajuda Mútua das Indústrias Channel. Imediatamente ao chegarem, os homens perceberam que tinham uma tarefa desafiadora pela frente. Além de o incêndio estar fora de controle, a explosão também destruiu grande parte do sistema de abastecimento de água para combate ao fogo. Os bombeiros recorreram a fontes alternativas como torre de resfriamento, adutora de fábrica vizinha, tanques de decantação e o canal de navegação. Apesar dos esforços, as chamas fortes e muito combustível dificultaram o trabalho dos socorristas. Finalmente, após uma luta de 10 horas, uma força combinada de caminhões de bombeiros, caminhões de espuma da Philips e brigadas de fábricas vizinhas e departamentos locais conseguiu controlar o incêndio. Nesse período, buscas e resgates eram em grande parte inviáveis. Somente na manhã seguinte, funcionários da Philips entraram na fábrica para determinar se era seguro para as equipes de busca e resgate entrarem. Mesmo com o incêndio controlado, ainda havia perigo de novas explosões e desabamentos estruturais. Entre os primeiros a entrar estavam agentes da Administração de Segurança e Saúde Ocupacional,
para coletar e preservar evidências. A investigação deles não só revelou um número significativo de falhas dentro da fábrica, como também indicou que os responsáveis já tinham conhecimento prévio desses problemas. Durante a manutenção, o bloqueio foi removido da válvula superior da perna de decantação 4. Ao reconectarem as mangueiras de ar da válvula, os trabalhadores a abriram acidentalmente, causando o vazamento do conteúdo do reator pela perna de decantação. A investigação apontou uma falha grave no projeto do sistema. As mangueiras de fornecimento e descarga de ar da válvula superior eram idênticas. Isso também permitiu confusão, pois os trabalhadores podiam conectá-las invertidas. Embora o indicador pudesse mostrar fechado, a válvula poderia estar realmente aberta. A explosão e o incêndio subsequente mataram 22 trabalhadores da fábrica, enquanto outro funcionário morreu depois no hospital. As vítimas foram encontradas a menos de 250 pés do reator 6, onde houve o vazamento de gás. Um relatório ao presidente observou que mais 130 pessoas ficaram feridas no acidente. 35 trabalhadores foram hospitalizados, dos quais 5 estavam com ferimentos que ameaçavam a vida. Mais de 100 funcionários saíram ilesos após serem isolados pelo incêndio. A Guarda Costeira dos Estados Unidos da América resgatou eles em barcos do Corpo de Bombeiros de Houston. A Phillips Petroleum Company sofreu danos materiais no valor de 715 milhões, ou 1 bilhão e 730 milhões na economia atual, além de outros 700 milhões de dólares em perda de receita. Em uma conclusão final da investigação, a Administração de Segurança e Saúde Ocupacional encontrou uma violação grave de procedimentos bem estabelecidos e bem compreendidos, que criaram as condições que permitiram o vazamento e a explosão subsequente. A empresa havia implementado um procedimento que não incorporava proteção de backup. A Administração de Segurança e Saúde Ocupacional também constatou que o ar do atuador podia ser ligado a qualquer momento, inclusive durante a manutenção, e que alguém podia abrir as válvulas acidentalmente ou intencionalmente. A Phillips foi acusada de separação inadequada entre os prédios e a planta, o que contribuiu para um grande número de trabalhadores feridos e mortos que simplesmente não tinham espaço suficiente para realizar uma evacuação eficaz. A secretária do Trabalho dos Estados Unidos da América, Elizabeth Dole, afirmou que a tragédia foi agravada por evidências de que a explosão poderia ter sido evitada se os procedimentos de segurança tivessem sido seguidos. A Administração de Segurança e Saúde Ocupacional descobriu documentos internos da Phillips que exigiam ações corretivas, mas foram amplamente ignorados. Ela também ressaltou que a Phillips e outras empresas do setor contratam subempreiteiros menos qualificados para tarefas perigosas. E isso teve consequências fatais. 2 meses antes do desastre, subempreiteiros abriram uma tubulação de um tanque sem isolar a linha. Solventes inflamáveis foram liberados em uma área próxima, pegaram fogo e queimaram 4 trabalhadores, matando 2. Ao final, a Administração de Segurança e Saúde Ocupacional acusou a companhia de petróleo Phillips de 566 violações intencionais e 9 graves, propondo multa total de cerca de 5,7 milhões. A companhia de petróleo Phillips concordou em pagar multa de 4 milhões e adotar os procedimentos de gestão de segurança propostos pela Administração de Segurança e Saúde Ocupacional em todas as suas instalações no país. Como parte do acordo, a Administração de Segurança e Saúde Ocupacional aceitou retirar a intencionalidade das autuações. As normas de segurança da Administração de Segurança e Saúde Ocupacional foram publicadas no Código de Regulamentos Federais em 1992, quase 3 anos após o desastre. Essas normas transformaram o projeto de processos seguros e práticas da indústria petroquímica. No entanto, em 1999, a planta foi palco de outra explosão e incêndio que tirou a vida de 2 contratados, que morreram queimados por plástico derretido a 500 graus Fahrenheit. Mais uma explosão com resultado fatal ocorreu no ano seguinte. Depois de todos os desastres que atingiram a empresa, a segurança dos trabalhadores parecia ter permanecido apenas letra morta. O próximo é quando os Estados Unidos da América
acidentalmente derrubaram 4 bombas nucleares na Espanha. Senhores, este é um informe de inteligência. É secreto. Analisamos profundamente o programa de testes de mísseis guiados soviéticos. O programa de desenvolvimento de mísseis soviético revela que ele introduz uma nova dimensão ao fator surpresa e nos obriga a reavaliar nossa própria posição estratégica e a reavaliar a capacidade dos soviéticos de desferir um golpe devastador. É o ano de 1966 e aviões militares dos Estados Unidos da América estão voando pelos céus sobre uma pacata vila costeira no sul da Espanha. Mas de repente há um desastre. Os 2 aviões caem em queda livre. Um dos aviões transporta 4 bombas de hidrogênio de 4 megatons, cada uma 250 vezes mais potente do que a bomba atômica que devastou Hiroshima, uma força destrutiva tão imensa que poderia causar danos irreparáveis a grande parte da Espanha, lançando uma sombra radioativa por décadas. Durante a Guerra Fria, houve uma intensa corrida armamentista entre Estados Unidos e União Soviética. Era uma batalha pela supremacia e as apostas eram mais altas do que nunca. Em 1957, a União Soviética surpreendeu o mundo ao lançar o primeiro míssil balístico intercontinental, que percorreu mais de 3.700 milhas em menos de 1 hora. Isso era ruim para os Estados Unidos da América, que ainda lançavam armas nucleares com bombardeiros, o que aumentava o tempo de resposta para várias horas. Mesmo assim, os americanos não aceitavam perder a corrida pela supremacia nuclear para os soviéticos. A Operação Ultra-Secreta Chrome Dome foi uma missão sob o Comando Estratégico Aéreo, na qual 12 aeronaves B-50 e 2 armadas com bombas termonucleares permaneceram no ar 24 horas por dia durante 8 anos, de 1961 a 1968. A ideia era simples: manter os bombardeiros totalmente armados no céu para garantir um ataque retaliatório rápido. Mesmo que a União Soviética atingisse primeiro os campos de aviação dos Estados Unidos da América, os B-52 podiam voar até 10.000 milhas sem reabastecer e permanecer no ar por muito tempo devido ao reabastecimento aéreo. Operando em 3 rotas estratégicas de voo, essas missões não eram para os fracos de coração. Uma voava pelo Pacífico, do Alasca em direção ao Japão, outra sobre a Groenlândia e a terceira seguia para o leste, cruzando a Espanha até o Mediterrâneo. Esses voos duravam cerca de 24 horas e exigiam múltiplos reabastecimentos aéreos, que, apesar de serem uma ocorrência regular, ainda eram operações de alto risco que exigiam grande precisão e habilidade. O KC-1335 era um avião-tanque que reabastecia outras aeronaves por meio de um tubo de abastecimento. Durante uma missão de reabastecimento, o B-52, voando a 9.500 metros de altitude, se aproximou do posto de gasolina voador, mas algo deu terrivelmente errado. O bombardeiro viajava rápido demais e bateu no tubo de abastecimento do avião-tanque, causando uma explosão que envolveu o avião em chamas. E isso foi só o início do sofrimento da missão. A carga termonuclear desarmada do B-52, 4 enormes bombas de 1,5 megatonelada, foi liberada do compartimento do bombardeiro, enquanto o B-52 se despedaçava. Apesar das bombas terem paraquedas, só 2 dos 4 funcionaram. Explosivos não nucleares e outras 2 armas explodiram ao atingir o solo, formando crateras do tamanho de uma casa. A explosão espalhou poeira de plutônio radioativa por casas, plantações de tomate e florestas. A terceira bomba caiu intacta, ficando meio enterrada em um leito de rio seco. A 4ª bomba só foi achada mais de 2 meses depois. Em poucas horas, a vila de pescadores de Palomares seria o centro das atenções mundiais. Mais de 2.000 soldados foram mobilizados para uma grande operação de limpeza chamada Moist Mop. Incrivelmente, trabalharam semanas sem proteção, apenas com uniformes comuns. Eles cavaram o solo contaminado
e o enviaram em tambores de aço para uma instalação de descarte segura nos Estados Unidos. Enquanto isso, arbustos, árvores e casas eram lavados com água de alta pressão e detergentes, enquanto várias camadas de tinta eram aplicadas nas fachadas dos prédios para impedir que partículas radioativas voltassem ao ar. As tropas queimaram extensas plantações contaminadas, o que é perigoso, pois inalar poeira de plutônio pode matar células pulmonares e causar doenças e câncer. Relatórios desclassificados mostram que mais de 6 libras de plutônio foram liberadas durante o incidente. O aumento dessa quantidade elevou as preocupações com a saúde dos veteranos de Palomares. A Força Aérea comprou caminhões de tomates contaminados para provar que eram seguros, apesar dos riscos à saúde do consumo desses alimentos. A busca pela quarta bomba continuava, e os Estados Unidos estavam ansiosos para achá-la antes que submarinos inimigos pudessem reivindicá-la. Então, a situação tomou um rumo dramático quando testemunhas oculares relataram ter visto um paraquedas despencar nas águas do Mediterrâneo. Onde exatamente a bomba caiu? A busca foi uma tarefa colossal envolvendo 30 navios e uma embarcação submersível. O custo apenas da busca no mar ultrapassou 10 milhões de dólares, tornando-a a operação de salvamento mais cara da época. Mesmo com o esforço dos especialistas para calcular a localização da bomba, a área de impacto ainda era grande demais para uma busca eficaz. Isso até que um pescador local apareceu com uma informação crucial. Seu relato como testemunha ocular levou a equipe a um raio de 1,5 km de onde ele viu o paraquedas cair, reacendendo a esperança. Em 15 de março, um submersível da Marinha finalmente localizou a bomba, que estava a uma profundidade de 2.500 pés. No entanto, os esforços de recuperação foram dificultados por desafios técnicos e levaria mais de 80 dias até que a bomba pudesse ser trazida com segurança à superfície. Surpreendentemente, a bomba parecia estar quase intacta, apesar de ter passado mais de 11 semanas debaixo d'água. Apesar de alguns danos, como um grande amassado no nariz e 2 rasgos na cauda, o interruptor, componente mais crítico, permaneceu desligado com segurança. Após o incidente de Palomares, os Estados Unidos da América resolveram cerca de 500 reivindicações de moradores por perda de renda e lesões. Porém, documentos desclassificados revelam que os Estados Unidos da América contribuíram com menos de 15% do financiamento prometido para um programa de saúde pública de monitoramento dos efeitos da radiação. Envolvidos na limpeza de Palomares teriam desenvolvido câncer por exposição ao plutônio. No entanto, o Departamento de Assuntos de Veteranos recusou suas reivindicações com base em estimativas imprecisas de exposição à radiação feitas pela Força Aérea. Os processos das 2 operações de limpeza foram rejeitados por uma lei federal que protege militares contra reivindicações de negligência. A maioria dos autores já morreu de câncer desde então. Em agosto de 2022, o presidente Joe Biden sancionou a Lei de Promessa para abordar tóxicos abrangentes, visando ampliar o acesso dos veteranos à saúde relacionada à exposição a substâncias tóxicas. Até hoje, o legado assombroso da contaminação dilacera Palomares. Testes de solo nos anos 1990 mostraram que mais de 65 mil jardas cúbicas continuavam contaminadas, e áreas ocultas indicavam radiação até 20 vezes maior que o permitido para áreas habitadas. Já faz mais de uma década desde que os Estados Unidos concordaram em limpar o plutônio restante, mas um cronograma ainda não foi anunciado. Infelizmente, Palomares continua sendo a cidade mais radioativa da Europa Ocidental, com cerca de 1/5 do plutônio ainda contaminando a área. E por último, onde as pessoas acharam que jogar milhões de pneus no mar iria bem, você vai ver. Nas profundezas do oceano, na costa de Fort Lauderdale, Flórida, há um exemplo assustador do que ocorre quando pessoas bem intencionadas tomam decisões ruins. A ideia inicial era reciclar pneus descartados
e criar um recife artificial para atrair vida marinha. O Recife de Pneus Osborne surgiu nos anos 70 como solução para a crescente crise de resíduos em aterros sanitários. Ambientalistas e empreendedores tiveram essa ideia, acreditando que ela serviria como um santuário para organismos marinhos. A visão deles era criar um habitat que apoiasse o ecossistema subaquático e atraísse mergulhadores e turistas para explorar suas maravilhas. Parecia uma situação vantajosa para todos. O plano serviria de base para o crescimento renovado dos corais e, ao mesmo tempo, resolveria o problema do descarte de pneus. A intenção por trás do Recife era nobre e o projeto recebeu apoio das autoridades locais e de organizações ambientais. Ele recebeu financiamento do governo, vários proprietários de barcos se voluntariaram e a Goodyear Tire and Rubber ajudou fornecendo equipamentos essenciais. Em 1972, o primeiro fardo foi levado ao local. Macacos de concreto foram instalados no fundo do oceano em um círculo de 15 metros para formar as fundações do Recife. Os pneus foram amarrados juntos e presos com cabos de aço e correntes, formando estruturas interligadas destinadas a imitar a complexidade dos recifes de coral naturais. Os feixes foram despejados sem plano estratégico ou posicionamento, espalhados por cerca de 14 hectares a uma profundidade de 21 metros. Como um gesto simbólico, o famoso dirigível da Goodyear marcou a ocasião, lançando um pneu dourado para batizar o local onde o novo Recife prosperaria. E assim, o Recife de Pneus Osborne surgiu com mais de 2 milhões de pneus no fundo do oceano, prontos para sua missão transformadora. Na década de 1980, a dura realidade do projeto malfadado começou a se revelar. Alguns pneus foram amarrados antes de serem submersos, enquanto outros foram jogados soltos após as autoridades autorizarem o despejo no local. Além disso, os grampos de aço que os fixavam corroeram rápido na água salgada. Assim, os pneus se soltaram e passaram a flutuar livremente nas correntes oceânicas. Esse movimento descontrolado não só prejudicou qualquer forma de vida que havia conseguido se estabelecer no Recife, como também impediu um crescimento adicional. Eles colidiram com os recifes naturais da cadeia de recifes da Flórida, causando danos aos corais e afastando os peixes. As frequentes tempestades tropicais e furacões da região agravaram ainda mais a situação. Os pneus à deriva colidiram com os corais, sufocando-os sob uma camada de pneus. Mas não foi apenas a destruição física que assolou o Recife. O fio de aço dentro da borracha criou riscos de emaranhamento para a vida marinha, perturbando seus habitats e podendo causar ferimentos ou morte. Com o desgaste e movimento, os pneus liberavam produtos químicos tóxicos nas águas próximas. Metais pesados e hidrocarbonetos permeavam o delicado ecossistema marinho, envenenando justamente a vida que deveriam proteger. Em vez de cardumes agitados de peixes, aquilo se tornou um deserto desolado. Em 1995, o furacão Opal lançou quase 1.000 pneus na costa do Panhandle da Flórida. Então, 3 anos depois, o furacão Bonnie trouxe dezenas de milhares de pneus para a costa da Carolina do Norte. A dura realidade do fracasso do Recife artificial tornou-se inegável, exigindo atenção urgente. Em 2001, a Faculdade de Estudos Oceânicos de uma universidade local organizou uma operação de limpeza no local. Mas a tarefa era assustadora e o progresso desanimador, já que só 1.700 pneus foram removidos a um custo impressionante de $17 cada. O custo estimado da limpeza era $30 milhões, dificultando esforços significativos por anos. Mas a esperança foi reacendida em 2007, quando as autoridades buscaram ajuda dos militares. No verão, mergulhadores militares iniciaram a recuperação. Eles retiraram os pneus do oceano e os levaram para reciclagem na Geórgia, onde viraram combustível para uma fábrica de papel.
Só no primeiro mês, eles conseguiram remover 44 mil pneus e o total chegou a mais de 70 mil até o final. Apesar dos esforços, várias centenas de milhares dos cerca de 2 milhões de pneus ainda permanecem nas águas costeiras da Flórida. Apesar dos esforços para reverter os danos, a batalha ainda não acabou. Os recifes de coral destruídos, a poluição tóxica e a paisagem subaquática desolada testemunham os danos irreversíveis causados por todo o Recife Osborn. Obrigado por assistir até o final